Por que é que nós devemos nos preocupar com a forma como pensamos? Bom, uma das formas de trabalharmos emoções é desenvolver a nossa capacidade de pensar. Capacidade de pensar sobre aquilo que nós sentimos. É uma das principais razões pela qual devemos desenvolver o pensar sobre a emoção. Claro que há outras estratégias que permitem desenvolver a capacidade de inteligência emocional. Mas são estratégias que nós não vamos falar aqui. Nós vamos nos focar mais nas estratégias cognitivas, ou seja, ligadas ao nosso cérebro. Desde identificar emoções, perceber porque é que aquela emoção está presente, perceber como gerir aquela emoção, entre outras coisas. Claro que existem outras estratégias mais voltadas para o campo comportamental. Muita gente que utiliza estratégias de relaxamento, de desporto, por exemplo. Mas nós vamos, sobretudo, focar na parte cognitiva. Não quer dizer que não falemos nessas outras estratégias de uma forma mais abreviada, até podemos o fazer. Mas vamos nos focar sobretudo na parte que ainda temos algum controle, que é a nossa capacidade de pensar. Claro que desenvolver o pensar sobre a emoção traz outros benefícios. E no campo dos investimentos podemos, então, falar da importância de cultivar um pensamento de crescimento. O que é isso de pensamento de crescimento? Um pensamento de crescimento, no fundo, é um conjunto de crenças que minimizam ou maximizam o nosso potencial para ter sucesso. Dito de outra forma, será o poder daquilo em que nós acreditamos que vai influenciar o nosso sucesso. Numa mentalidade de crescimento, valoriza-se mais a aprendizagem contínua e a melhoria pessoal do que os erros cometidos ao longo da caminhada. O que é importante? O importante neste tipo de mentalidade é o significado que nós atribuímos ao erro. O importante não é o erro em si, mas sim aquilo que nós pensamos sobre esse erro. Uma mentalidade de crescimento vai nos permitir, enquanto investidores, adaptarmos-nos ao mercado, adaptarmos-nos a novas oportunidades e a seguir em frente em vez de ficarmos presos àquilo que aconteceu no passado. Como os mercados estão em constante mudança, é fundamental que tenhamos a capacidade de nos adaptarmos rapidamente para conseguir acompanhar os novos desenvolvimentos que vão acontecendo no mercado. Todos os dias entram novas ações, entram novas empresas. Enfim, dependendo do mercado que estamos a operar, há sempre novidades e é importante que nós sejamos capazes de nos adaptar rapidamente a esse mercado, de modo a não perder então essas oportunidades. Outro aspecto relacionado então com a mentalidade é a nossa tolerância ao risco e à falha. Portanto, uma mentalidade de crescimento é uma mentalidade considerada saudável dentro do quadro que é. Permite aos investidores avaliarem de forma adequada o risco a que estão expostos ou que estão dispostos a assumir enquanto procuram retornos mais altos, ou seja, avaliar adequadamente o risco a que estamos expostos é uma habilidade que requer treino. Contrariamente àquilo que muita gente pensa, avaliar o risco a que estamos expostos não é uma capacidade inata. Não é simplesmente olhar, ok, esta ação é da Apple, então posso investir que não tem grandes riscos. Não é assim que funciona, não é uma coisa intuitiva. A habilidade para avaliar o risco requer treino. Treino esse que só se consegue, obviamente, com experiência. Portanto, aproveite a viagem para aprender, em vez de apenas focar no resultado. Caso contrário, será extremamente difícil ter ganhos de forma consistente e atingir bons resultados. Claro que podemos aprender com o feedback de outras pessoas, claro que podemos aprender muita coisa em livros, em vídeos, mas a experiência vivida é sempre diferente. Nós aprendemos muito mais quando somos nós a passar pelas coisas. Porquê? Maioritariamente porque existe esta componente emocional, que está ligada a essas experiências e que muitas vezes, quando são outras pessoas a nos explicar, falta essa parte emocional. As pessoas não falam muito sobre isso. É por isso que nós acabamos por aprender melhor quando estamos motivados ou quando estamos emocionalmente envolvidos naquele tema. Conclusão: foque-se primeiro na viagem e mais tarde nos resultados. A experiência não precisa ser adquirida com operações com elevados montantes. Podem ser operações mais curtas, podem ser operações com uma menor quantia de dinheiro. O foco é aprender. Não é atingir grandes lucros. E toda a gente precisa passar por este processo. Os primeiros anos dos investidores no mercado é para aprender a operar. É para experimentar diferentes indicadores, diferentes sistemas. O lucro só vem mais tarde. É preciso passar por este processo de experiência, de aprendizagem, de saber gerir riscos, de aprender mais sobre si próprio, de conseguir avaliar as suas emoções, etc. Para depois conseguir ter lucros. Não é possível saltar etapas e ter ganhos consistentes. Não é possível de forma consistente eu conseguir ter sempre lucro nas minhas operações se eu não estudar sobre isso, se eu não tentar aprender mais todos os dias, se eu não experimentar diferentes sistemas e perceber o que é que funciona para mim ou o que é que não funciona para mim. Claro que não podemos ter sempre lucro. Há sempre a questão das probabilidades estarem ou não a nosso favor. Isso faz parte do processo de investimento, como também faz parte do processo aceitar que o erro faz parte, que o fracasso é parte da experiência, da aprendizagem e sigam em frente,
Não fiquem presos a esses erros porque senão aí não vão conseguir evoluir. Outro ponto importante em relação ao pensamento é o foco, principalmente no longo prazo. Uma mentalidade de longo prazo normalmente ajuda-nos, enquanto investidores, a resistirmos às tentações de reagir impulsivamente a flutuações de curto prazo dos mercados. A tendência que nós temos é que quando aparece uma barra vermelha num gráfico, queremos nos desfazer dos nossos ativos. Ninguém quer ficar a ver o seu dinheiro ou património a diminuir. Nós não gostamos de ver nem de ter desvalorizações. Hoje tenho 5.000 euros. Mas o mercado começou a cair e agora só tenho 3.000. A sensação não é agradável. Então é complicado de gerir esta parte impulsiva e emocional no curto prazo, sobretudo no curto prazo. Porquê? Porque existem muitas coisas a acontecer no dia a dia, obviamente que isso impacta as ações das empresas, entre outras coisas, e claro que há flutuações de um dia para o outro, há desvalorizações de 0,5%, 1% ou mais. Já no longo prazo não há tanta flutuação, sobretudo se nós estudarmos bem sobre os ativos que estamos a investir. Há ações que no longo prazo só crescem. Portanto, não temos que nos preocupar muito com aquilo que acontece no curto prazo. Claro que depende do investidor, depende do perfil de investimento, depende das operações que vão ser realizadas e muito mais. Mas este aqui não é o foco. Vamos nos focar nas nossas emoções. Então, a nível emocional, é mais exigente o curto prazo do que o longo prazo. Talvez muita gente não tenha esta noção, mas os maiores investidores com sucesso do mundo desenvolveram e aplicaram estratégias de longo prazo. Estes investidores não conseguiram ter sucesso com estratégias de curto prazo. Não quer dizer que não seja possível. É só mais exigente do ponto de vista emocional, de autodisciplina e de motivação, etc. Ou seja, é muito importante termos, então, conhecimento das emoções, porque elas têm um grande impacto sobre as decisões tomadas nos investimentos, sendo que nós estamos mais sujeitos à influência das emoções quando estamos a realizar operações de curto prazo. No curto prazo, nós estamos mais facilmente à mercê das emoções. Por isso, temos que ter um grande autoconhecimento e autodisciplina. Isto é, o investidor tem de conhecer muito bem os seus pontos fortes e fracos, tem de ter uma estratégia clara de modo a minimizar os erros. Além disso, tem de ter uma grande capacidade de gestão emocional, de modo a não reagir ou agir perante determinada emoção e sentimento, dependendo daquilo que está a acontecer no mercado. E isso nem sempre é fácil. Há momentos no mercado como o crash a quem correu a vender as suas posições, que vendeu com prejuízo. Acabou com menos dinheiro do que tinha quando iniciou. Portanto, lembrem-se que só será prejuízo quando efetivamente venderem o ativo. Enquanto não o venderem, é apenas um potencial prejuízo ou uma flutuação do mercado. Não quer isto dizer que seja aconselhável manter posições perdedoras no longo prazo. Isso também não é saudável. Às vezes é preciso vender com prejuízo para evitar um prejuízo maior. E aí já é uma outra situação em que é preciso estar ciente de que quando atingir um determinado valor nós temos de sair do ativo em questão. E neste caso temos mesmo que ter uma estratégia definida. A decisão de vender ou de comprar tem de ser sempre analisada caso a caso, com base no maior número de informação possível e de acordo com os objetivos e estratégias previamente definidos, de preferência tendo em consideração a informação emocional do mercado e do próprio investidor. O que é a informação emocional do mercado? Nós não nos podemos esquecer que o mercado é constituído por pessoas e todas essas pessoas que fazem parte do mercado sentem emoções. É por isso que nós vemos barras vermelhas formarem-se nos gráficos. É por isso que nós vemos grandes volumes de compra nos gráficos e isso está muito associado também com o que as pessoas sentem. Se as pessoas sentem confiança numa determinada empresa, elas vão comprar ações dessa empresa e vão se sentir confiantes e felizes com essa decisão. Ao passo que se as pessoas não confiarem muito naquela empresa porque esta esteve envolvida num esquema, tenderão a ter um sentimento de desconfiança, o que faz com que as pessoas não invistam nessa empresa. Portanto, há muitas emoções e muitos sentimentos envolvidos no mercado. Isso nem sempre é claro. E no que toca à tomada de decisão, quanto mais informação, melhor. Não quer dizer que seja mais fácil tomar a decisão, porque às vezes muita informação também torna a nossa decisão complicada. O importante é estarmos conscientes de que é impossível saber tudo e tentar obter as informações mais relevantes ou importantes para o ativo que queremos comprar ou vender. É impossível sabermos tudo sobre determinada ação ou empresa e sempre nos escapa alguma coisa. Portanto, o importante é que no momento de tomarmos a decisão saibamos o porquê de a termos tomado, de modo a mais tarde conseguirmos analisar as consequências dessa decisão. Quer tenha sido um erro, quer tenha sido um sucesso, é sempre importante avaliarmos as decisões que nós tomamos, em termos das suas consequências, para sabermos se no futuro devemos ou não replicar os passos que foram feitos durante aquela tomada de decisão. Bom, isto vai então levar-nos ao nosso último ponto, que neste caso é a adoção de hábitos positivos. É importante que enquanto investidores nós tenhamos o hábito de perceber porque é que tomamos determinada decisão.
Por que é que nós, neste momento, decidimos vender a ação X? Por que é que decidimos comprar ações da Microsoft? Isso vai nos ajudar a encontrar padrões de comportamento que podem facilitar mais ou menos o ajuste desse comportamento se necessário. Um dos hábitos positivos, por exemplo, que nós podemos desenvolver tem a ver com o controle de gastos. Por quê? Porque nós temos que saber o que é que andamos a gastar para sabermos onde é que podemos cortar para poupar e dessa poupança, temos que decidir qual é a percentagem que podemos investir. O controle de gastos é fundamental não só para perceber onde é que estão os maiores gastos e, se possível, também para reduzi-los, mas também para compreender a quantidade de dinheiro que nós temos disponível para investir e aqui é uma regra básica que é invista o dinheiro que precisa para daqui a 2 ou 3 anos. Não invista o dinheiro que precisa num período reduzido de tempo, normalmente para 6 meses, para 7 meses, 8 meses. Esse tipo de dinheiro deve estar na conta poupança para a eventualidade de acontecer alguma coisa. E como investir esse dinheiro? Bom, a quem prefira diversificar em diversas ações, a quem prefira apostar apenas em 2 ou 3, isso irá depender do tipo de investidor. Qualquer que seja a decisão tomada, o importante é estar consciente dos riscos, porque correr mais riscos do que aqueles que, efetivamente, estamos dispostos a correr, normalmente sai caro. Portanto, estejam conscientes dos riscos que estão a correr. Depois, outra razão para preocuparmos com a nossa forma de pensar tem a ver com o autoconhecimento e com a autodisciplina, que eu já falei anteriormente. Portanto, uma mentalidade centrada no autoconhecimento permite que os investidores identifiquem os seus pontos fortes e fracos, desenvolvendo, então, estratégias eficazes para alcançar os objetivos financeiros. Se nós não nos conhecemos, não sabemos onde é que costumamos falhar mais, quais são os nossos pontos fortes. Pelo que será difícil conseguirmos desenvolver consistência nos nossos investimentos. E é aí que muitos dos investidores falham. Temos que nos conhecer, saber o que é mais difícil para nós, saber o que é mais fácil. Para conseguir ou pelo menos tentar minimizar o impacto das nossas dificuldades e aproveitar as nossas potencialidades e aquilo em que somos realmente bons para colmatar algumas dessas dificuldades. Claro que o autoconhecimento e a autodisciplina estão relacionados com a tomada de decisão e com a resiliência, essencialmente, e também com os comportamentos que nós vemos no mercado. O autoconhecimento permite que os investidores identifiquem as suas próprias fraquezas e forças, o que facilita a tomada de decisão fundamentada, ou seja, o que facilita que nós tomemos decisões em que sabemos as razões pelas quais as estamos a tomar. Já em relação à resiliência, o autoconhecimento acaba por fortalecer esta nossa capacidade, ajudando então os investidores a manter a calma e a serem mais focados nos seus objetivos financeiros, sobretudo em momentos de instabilidade do mercado. Por outro lado, o autoconhecimento vai nos permitir também entendermos a nós próprios. E entendendo-nos a nós próprios, vamos também compreender como é que as emoções ou os comportamentos ocorrem no mercado financeiro. E isso vai contribuir para uma atitude de maior controle emocional. Vamos desejar ter mais controle sobre aquilo que nós sentimos de modo a conseguirmos controlar os nossos comportamentos no mercado e no mundo dos investimentos. Em conclusão, o controle emocional é necessário nas decisões financeiras e, obviamente, obtê-lo implica então sermos capazes de pensar sobre aquilo que nós sentimos. O foco deste curso é a nível das emoções, mas também a nível dos pensamentos. Vamos tentar usar a nossa capacidade de pensar para aprendermos a gerir as nossas emoções e essa é a importância desses dois fatores na nossa vida. Portanto, as emoções influenciam os pensamentos e o contrário também é verdade, ou seja, os pensamentos também influenciam as nossas emoções. Então, para trabalharmos a parte emocional, temos também de trabalhar a nossa parte cognitiva, a parte do pensamento.